Oi, turma. Do livro O Real Sentido da Vida, Egon C. Silva, no texto Embasamento Espírita. Após a introdução feita no capítulo anterior sobre a lei de causa e efeito, já conseguimos assimilar que tudo começou muito antes de nossa atual existência. Podemos, então, dar o próximo passo em nosso estudo sobre o verdadeiro sentido da vida. Para isso, é necessário ampliarmos nossa visão sobre o Espiritismo. Entender o presente só é possível de forma coerente e equilibrada quando conseguimos compreender o passado e o futuro. O Espiritismo nos traz o embasamento necessário e as explicações coerentes para todas essas questões. Quero, portanto, dar uma breve explicação de como tudo se iniciou e como chegamos aos conhecimentos que temos hoje, pois é justamente no Espiritismo que encontramos explicações lógicas e racionais sobre a vida em seu contexto infinito. Em meados do século XIX, em Paris, na França, eram comuns os fenômenos de movimentação de mesas, as famosas mesas girantes. Salões elegantes da sociedade parisiense reuniam muitas pessoas para acompanhar as mesas que se moviam sozinhas e, de fato, deveriam ser muito curioso observar um objeto se movimentar por si só, às vezes até respondendo perguntas por meio de batidas no chão, e mais sem nenhum estímulo externo. Intrigado com esses fenômenos e após receber um convite para acompanhá-los, um sério pedagogo e pesquisador, Allan Kardec, que também era autor de livros didáticos, fluente em diversos idiomas e adepto de rigorosos métodos de investigação científica, passou a buscar explicações para esses intrigantes fenômenos. Tendo presenciado as mesas girantes algumas vezes, Kardec notou que havia uma inteligência por trás da movimentação das mesas. Elas respondiam perguntas e até formavam palavras, ordenando o número de batidas para cada letra. Diante disso, percebendo que havia uma inteligência invisível que regia a movimentação das mesas, Kardec passou a estudar o fenômeno com profundidade, chegando à conclusão de que espíritos estavam por trás das mesas girantes, sendo eles os responsáveis por coordenar todo o fenômeno. A partir daí, Kardec iniciou um estudo ainda mais profundo, utilizando os rigorosos métodos de investigação científica que trazia consigo. Decidiu começar um trabalho para conhecer melhor aquelas forças que movimentavam as mesas, os espíritos. O método empregado nesse estudo consistia em uma sequência de perguntas dirigidas aos espíritos, agora por meio de médiuns que se comunicavam com eles. Então, Allan Kardec elaborou centenas de perguntas e apresentou a alguns médiuns. Em seguida, ele analisou as respostas que, surpreendentemente, apresentavam semelhanças. Kardec comparou essas respostas, as codificou, as submeteu ao escrutínio da razão, característico de sua grande envergadura intelectual. Por fim, reuniu todas essas perguntas e respostas, lançando o que até hoje é considerado a obra que oficialmente inaugura a doutrina dos espíritos, o Livro dos Espíritos. Allan Kardec se tornou o codificador da doutrina dos espíritos, sendo aquele que, de forma racional, lógica e livre de qualquer misticismo, conseguiu, através deste compilado de perguntas e respostas, que passaram por uma análise quase científica, trazer à humanidade as tão esperadas respostas sobre a vida, sua continuidade, sobre as leis que regem o universo e muitos outros temas extremamente relevantes. O Espiritismo, com Kardec, trouxe conceitos muito claros e racionais sobre a reencarnação, a multiplicidade das existências, a continuidade da vida após a morte, a imortalidade do espírito e muitos outros temas essenciais à nossa evolução. Particularmente recomendo que você abra seu coração a essa nobre verdade e se permita conhecer a grande literatura de Allan Kardec. A vida vai muito além da nossa percepção rasa e limitada. Estamos aqui empenhados em uma grande missão e o Espiritismo nos apresenta uma perspectiva muito mais ampla sobre a vida e sua infinitude. Baseado em tudo que a doutrina nos apresenta, podemos chegar à seguinte conclusão sobre nós e vida aqui na Terra. Somos seres espirituais em uma experiência material.
Sim, é exatamente isso. Somos verdadeiramente do mundo espiritual e aqui estamos em apenas mais uma janela existencial. Precisamos assimilar que tudo o que possuímos hoje, o corpo físico, a abundância ou escassez financeira e material, o sucesso ou o anonimato, são artifícios que a providência divina nos confia como missão pedagógica. Todo o entorno que nos cerca é absolutamente transitório, nada nos pertence efetivamente. O que a vida nos reservou nesse sentido é apenas o instrumento que precisamos para o nosso crescimento. Então, por ora, guarde essa grande verdade sobre a vida em seu coração. Somos seres espirituais em uma experiência material. Podemos agora ampliar nossa ótica sobre a vida, saber que não somos daqui e sim que estamos aqui. Muda tudo. Essa perspectiva nos apresenta uma visão muito mais lógica da vida. Considerando ainda a lei de causa e efeito, conseguimos entender com mais clareza a nossa realidade de hoje. Sem dúvida, somos resultado do que fomos ontem e em função do que precisamos alcançar para amanhã. E por isso Deus nos permite o livre-arbítrio, que nos possibilita moldar o que seremos daqui para frente. Expande-se, então, o horizonte de entendimento de que se estamos aqui hoje, vivendo a realidade que nos é apresentada, é porque existe uma fundamentação. Sim, precisamos aprender a nos aperfeiçoar e evoluir em todos os aspectos da vida. O Espiritismo nos aponta que isso acontece de forma progressiva, longa e contínua. E geralmente somos nós, através de nossas escolhas, que acabamos por atrasar ou adiantar esse processo. Na esteira desse entendimento, cada nova vida, cada novo nascimento é apenas um passo no sentido do que efetivamente ainda precisamos construir. E talvez você esteja agora se perguntando, mas como assim? Cada novo nascimento? Quantos já existiram? Quantos ainda virão? Sem dúvidas, já houveram muitos nascimentos e com relação a quantos ainda virão, essa resposta só depende do que iremos efetivamente construir daqui para frente. A complexidade inerente a essas perguntas para as quais, por ora, não temos respostas, tem pouca relevância em nossa presente existência. Cabe-nos, por ora, saber que precisamos ser o melhor possível, melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que hoje somos. Em uma jornada progressiva, ininterrupta e equilibrada, onde o foco seja a iluminação interior, baseada nas boas atitudes, nas boas palavras, nos nobres pensamentos e sentimentos, no caminho da criatura em busca do Criador. Caminhar em direção a Deus é um caminho de autodescoberta e autoconhecimento, para nos tornarmos conhecedores de nós mesmos e iniciarmos uma grande e profunda jornada de reforma íntima, mudando-nos para melhor, no sentido do bem e do amor. Contudo, para iniciar essa jornada rumo a ser alguém melhor, precisamos de um parâmetro, uma inspiração, alguém que consiga exemplificar como devemos ser e agir. E para não nos deixar sem essa nobre referência, Deus nos enviou Cristo Jesus, o melhor ser humano que a humanidade já conheceu. Aquele que deve ser o nosso modelo e guia de conduta. E é justamente sobre Jesus que falaremos no capítulo seguir. Então, assim, ele coloca nesse capítulo aqui que toda a base, todos os estudos da doutrina espírita se deve ao Allan Kardec, que iniciou seus estudos lá atrás quando ouviu falar sobre as mesas girantes e ele falava assim, deve ser alguma falcatrua, deve ter algum imã ali, como que essas mesas ficam girando, né? E aí ele percebeu que não havia nenhum tipo de falcatrua quando se fazia a pergunta e as mesas respondiam essas perguntas. Ao toque de cada letra, a quantidade de toque. Então, isso fez com que ele fosse investigar melhor. Não, se está respondendo pergunta, não pode ser magnetismo, não pode ser alguma coisa ligada a um ímã, por exemplo, né? Então, nós vamos estudar isso daí, vamos ver. Eu vou fazer algumas perguntas e quero ver se eles respondem. Esses espíritos vão ter que me responder. Só que ele fazia essas perguntas às mesas, ele fazia essas perguntas para médiums de diversos países, não é de locais, não é um médium conhecia o outro. Ele fazia as perguntas e o mesmo espírito
se apresentava para os diversos médiuns respondendo àquela pergunta. Como que a gente sabe que é o mesmo espírito? Porque ele dizia que era o mesmo espírito. E a resposta da pergunta era muito semelhante uma da outra. Partindo dessas observações, partindo dessas experiências, o Allan Kardec resolveu escrever, registrar essas experiências, que se tornaram, através da espiritualidade, orientação da própria, que fosse algo que beneficiasse as pessoas, que ele pudesse, através da escrita, levar o conhecimento que estava chegando ali a outros médiuns, a outros centros, a outros lugares, que se expandisse essa doutrina que estava sendo, que estava nascendo ali, né? Não é que está sendo criada, porque o Espiritismo, se a gente for aqui no livro Curas Espirituais, à Luz da Doutrina Espírita, que eu faço no outro canal, ele cita a Revista Espírita. A Revista Espírita, ela antecede, né, os relatos que tem nela antecedem ao Livro dos Espíritos, que são ocorrências de locais, né, de aparição ou de fala mediúnica, né? Então, assim, a gente sabe que no mundo, desde que é mundo, existem espíritos. Todos nós somos espíritos, ora encarnados e ora desencarnados. Então, a comunicação com o plano espiritual, desde que o mundo é mundo, que ela acontece. Moisés teve uma comunicação espiritual, está no Velho Testamento. Jesus tinha comunicação espiritual o tempo todo. E ele falava o seguinte, que viria o Consolador. E o Consolador, né, que é a terceira revelação, é o Espiritismo. Então, a palavra Espiritismo, a doutrina espírita, passa a surgir, né, com esse nome a partir do momento que o Allan Kardec codifica o Livro dos Espíritos. É a base da doutrina espírita. Depois do Livro dos Espíritos vêm as outras obras do Allan Kardec. E essas obras do Allan Kardec, muitas pessoas confundem, né? Principalmente quem não é espírita ou quem quer atacar o espiritismo. Fala assim, eu sigo Jesus. Vocês seguem um homem chamado Allan Kardec. Nós não seguimos Allan Kardec. Allan Kardec não tem nada para a gente seguir. Ele era um estudioso, ele era um professor, ele escrevia livros, ele fazia experiências. Então, ele não era um cara para ser seguido. Ele tinha também os defeitos dele, apesar de ser um espírito evoluído dentro de um corpo de um homem, mas ele tinha lá os defeitos dele, né? Não era um homem perfeito, um exemplo a ser seguido. O único exemplo que nós temos de perfeição, de moral, é Jesus. Não teve nenhum outro. Chico Xavier, né? Teve uma passagem do Chico, que ele estava dentro do avião, todo mundo conhece essa passagem, né? Até no filme do Chico apareceu essa passagem aí. O avião começou a ter uma tribulação, né? Que fala, eu acho que é essa a palavra. Começou a chacoalhar. E o Chico começou, ai, minha Nossa Senhora, eu tô com medo, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, né? E ele começou a fazer escândalo dentro do avião. Deu um ataque no Chico de medo. Qualquer um, gente, teria. Porque, na verdade, a gente não tem medo de chegar no plano espiritual e ser recebido pelos nossos parentes, né? Quando a gente tem a consciência tranquila. A gente não tem medo de chegar no plano espiritual, mesmo que a gente vá para algum lugar ruim, mas a gente sabe que vai. O que a gente tem medo? É de machucar, de doer, né? Porque a gente aprendeu desde pequeno, na nossa encarnação, que quando cai machuca o joelho, não é isso? Que quando coloca o dedo na tomada, toma choque. Então ninguém quer sentir dor. A verdade é essa, que o nosso maior medo não é morrer, nosso maior medo é dor. Então o Chico estava ali naquele desespero danado, né? Aí o Emmanuel foi lá, como sempre, muito brando, muito equilibrado, mas enérgico também. Falou assim, Chico, o que você tem? O que eu tenho? Eu tô com medo, o avião vai cair e eu vou morrer. Aí o Emmanuel falou, tá, Chico, mas ninguém vai ficar eterno, né? Todo mundo vai ter que morrer um dia, todo mundo vai ter que desencarnar, não é isso? Mas não precisa ser agora e desse jeito, né? Aí o Emmanuel falou assim, então, mas mesmo que fosse agora e desse jeito, você tem que ficar dessa forma que você tá aí, todo desequilibrado, né, gritando, que isso? Você não lida com os mortos o tempo todo? Você não conversa com eles o tempo todo? Você não está conversando comigo, Chico?
Você sabe que a vida continua. Por que você está assim? Ora, vamos ficar quieto, que você ganha mais? Não pode ficar desse jeito. Ou seja, você é exemplo, né? E o Chico, naquele momento, pegou e falou, tá, eu vou ficar quieto, mas que eu tô com medo, eu tô. Ou seja, é uma imperfeição do espírito, né? Isso mostra que ele tinha alguns defeitinhos ali. Então, o único que, quando disse, né, você vai morrer, você vai para a cruz, ele falou, tá bom, Jesus. Quando Pedro foi tentar defender Jesus, né, que o soldado veio para pegar ele, que Pedro pegou a espada e foi para enfrentar o soldado, para não deixar ele levar Jesus, o Jesus falou para o Pedro, falou, não, você não, quem fere com a espada será ferido, não para com isso, eu tenho que cumprir minha missão. Então, quem faria isso? Ninguém, gente, a gente não tem ninguém que faria isso. É só Jesus que é o nosso modelo. De perfeição moral, a gente só conheceu Jesus, né? Então, todos os outros espíritos, mesmo por mais desenvolvidos que passaram por aqui, passaram para exemplificar, para ajudar, para colaborar, mas tinham lá também os seus resgates. No fundo, tinha alguma coisa que eles também precisavam aprender. Por isso que foi preciso que esses espíritos mais, como que eu digo, puros, né? Melhores espiritualmente e moralmente falando, era necessário passar pela carne de novo, né? Porque ainda tinha mais alguma coisinha para limpar ali, para melhorar. Francisco de Assis, né? Grande exemplo aí de bondade, de humildade, mas não era totalmente puro. Quando ele ficava nervoso, sai de baixo, né? Então nós temos isso. Algumas pessoas, é engraçado, né? A vida toda eu fui sem paciência, muito ativa, é para fazer agora, eu quero agora e para já, né? Nunca pensei muito, sempre agi para depois pensar. Sempre fui daquele tipo assim, o que é certo, o que é errado, no meu ponto de vista, sempre fui muito orgulhosa. E hoje que eu faço as leituras, né, sempre vem uma cobrança. Ué, você acabou de falar que não pode julgar o outro e você está julgando? Ué, você falou que tem que perdoar o inimigo e você não consegue perdoar o seu amigo? Então, quando a gente começa a trabalhar de verdade a nossa moral, só isso que eu digo para quem acompanha o canal. Quando você está de verdade empenhado em melhorar a sua moral, não só você se cobra, porque a cobrança, você acabou de ler aqui, perdoe o seu inimigo. E aí, de repente, você discutiu com o teu amigo. Então, você mesmo se cobra. Você fala, poxa, é verdade, né? Eu tenho que perdoar até aquele que eu não gosto, por que eu não vou perdoar esse que eu gosto? A gente só se desentendeu. A gente já fica com aquela cobrança. Além dessa autocobrança, aguardem, porque o que vai ter gente, vai ter de gente com boa vontade de poder te dar um toque, né? Que você fala uma coisa e faz outra, vai ter os amigos que vão te dar o toque. Mas o que vai aparecer de gente maliciosa para te cobrar quando é conveniente a elas, que você tá fazendo o contrário daquilo que você tá estudando, ó, se prepara. Porque eu brinco muito, eu sou muito dada, eu sou muito de conversar, de aonde eu vou, né? Eu sou filha e neta de mineiro, então a gente fala pelos cotovelos. Aonde eu vou, eu procuro ser simpática, eu procuro ser brincalhona, até meio sem noção. Aí sempre vem alguma crítica nada construtiva. A gente sente o veneno escorrendo ali, do tipo, agora que você pegou para estudar, tudo você ainda continua fazendo isso? Nossa, você não mudou nada ainda, né? Você fala uma coisa, porque antes eu não falava uma coisa certa, eu fazia o que era errado só. Hoje eu falo, pelo menos, o que é certo. Eu estou buscando fazer o que é certo. Ninguém disse que a Patrícia vai fazer leitura e vai ficar perfeita da noite pro dia. Mas muita cobrança mesmo vem. E aí, a importância de quem é espírita ter o embasamento espírita, né? Compreender um pouquinho como foi todo esse processo de codificação, principalmente quando vier aquela conversinha mole do tipo assim, você segue Allan Kardec. Eu não, eu sigo Cristo, eu sou cristão. Ora, Allan Kardec eu não sigo não, porque ele era tão errado quanto eu. Ele tinha superioridade,
na parte da inteligência. Ele era um espírito mega inteligente, mas na moral dele nós estamos ali, ó. Nós estamos no mesmo planetinha. Aí ele também tinha lá os perrengues dele que ele tinha que passar e passar na prova, né? Então a gente, infelizmente, para a gente ser espírita, nós temos que estudar. Eu falo infelizmente porque não basta você ir lá assistir uma palestra. Não basta você ir lá tomar um passe. Tem gente que é passe. Vai no centro espírita, toma passe, assiste uma palestra e acha que é espírita. E não é isso. Não é que você seja obrigado a ser trabalhador espírita. Ninguém é obrigado a nada. Mas se você quer ser espírita, você tem que estudar. De verdade, tem que saber um pouco de teoria, sim. Esse embasamento teórico faz muita falta. Já me cobraram muito. Você já leu Céu e Inferno? Eu falo, não. Você já leu Obras Póstumas? Não. Você já leu a Gênese? Um pouco. Você já leu, como que é o outro, o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu faço o Evangelho no lar. Vou lendo de pouquinho em pouquinho. Então, assim, quando eu digo que eu sou espírita desde os 16 anos e que eu não li todas as obras do Kardec, imagina só o tamanho das pedras que vem. Porque é isso, a sociedade cobra. A espiritualidade cobra. Então, uma hora a conta vem, né? É importante a gente sempre estar antenado a essas coisas. Tem alguns expositores espíritas, palestrantes, que eu não sei se foi o Divaldo que falou isso, ou tem um outro palestrante que é de Minas Gerais, que eu esqueci o nome dele, que sempre, eu acho que é Raul Teixeira, se eu não me engano. Eu não sei se foi o Divaldo ou o Raul Teixeira que falou isso, né? Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E para aguentar, não tem outro caminho. Tem que se embasar, tem que saber a teoria, tem que ler Allan Kardec. Isso não significa seguir Allan Kardec, significa entender a linguagem dos espíritos, o que eles têm a dizer. É muito importante.